Pessoal, você sabia que muito provavelmente você vive melhor do que a maior parte dos reis e imperadores da história viveram? Quer dizer, é porque lá no ano de 1700 o mundo era muito mais pobre do que ele é nos dias de hoje, de modo que mesmo os reis e imperadores mais ricos daquela sociedade, eles não tinham acesso a metade das condições de saneamento básico e de saúde que a maior parcela da população possui nos dias de hoje. E mais do que isso, eles não tinham acesso a coisas que hoje a gente acredita que são comuns, até banais, como por exemplo poder pedir uma comida feita com as características de comidas de outro canto do planeta, como um sushi, por exemplo, em alguns poucos segundos chega aí na tua mesa. Eles dificilmente conseguiriam viajar aos 4 cantos do planeta de forma tão barata e tão rápida como é nos dias de hoje, e muito dificilmente conseguiriam ter a informação que a gente tem, por mais que eles contratassem os melhores professores do mundo para passar 24 horas por dia no lado deles, porque hoje a gente tem acesso a todos os professores, a todas as línguas e a maior biblioteca do planeta por meio da internet. Cara, é até um pouco louco de pensar que a maior parte das pessoas é mais rica do que a maior parte dos reis da história. Porque se a gente for ver, o Brasil, principalmente, ainda é um país que, infelizmente, tem muita desigualdade social. Quer dizer, aqui no Brasil a gente tem muita pobreza, tem muita gente aqui que está lutando diariamente para conseguir comer ainda. Pessoas que não passam a vida aí para viver, mas sim para sobreviver. Infelizmente, essa ainda é a realidade do nosso país, dado que a gente é um país com alta desigualdade social. Então, definitivamente, a pobreza é um problema, é algo muito triste, é um problema que a gente tem aqui no Brasil, mas ele é um problema de escala mundial também, que precisa ser combatido. Agora, e se eu te disser que a desigualdade social, por sua vez, ela não vai necessariamente ser um problema? Cara, essa questão ela é bastante controversa e tem muita gente que vai acabar discordando do que eu vou dizer nesse vídeo, mas eu acredito que essa é uma reflexão interessante para a gente ter aqui na visão do empreendedor e do investidor internacional. E é sobre isso, então, que eu quero conversar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que esse é um tema bastante interessante para ser debatido por você também. E cara, eu pensei 2 vezes antes de gravar esse vídeo de hoje, porque esse é um tema que eu corro alto risco de ser mal interpretado. Quer dizer, esse tema desperta calores em muita gente e tem muita gente que realmente não vai gostar muito do que eu vou falar por aqui. Mas cara, se eu tivesse medo de me manifestar, eu jamais teria criado um canal no YouTube, não é verdade? Então bola pra frente, eu tomei coragem e resolvi gravar o vídeo sim. Mas cara, então eu preciso deixar um recado, que é sobre a desnecessidade de você concordar com o que eu vou te dizer agora. Quer dizer, você pode discordar da minha opinião e mesmo assim a gente continuar sendo amigos, trocando ideia aí no comentário. Eu não vou faltar respeito com ninguém, eu espero que ninguém falte respeito e respeite a minha opinião também. Mas vamos lá então. Se você é novo aqui no canal, você está no canal da Capital Global. E aqui a gente fala sobre temas como internacionalização, empreendedorismo, investimento, liberdade e principalmente a liberdade financeira. E se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no botão de gostei, porque é isso que a gente traz aqui para a maior parte do nosso público, que é empreendedor, homens e mulheres de negócio que estão no jogo para vencer. Se você está aqui para vencer, você também vai gostar de ter essa reflexão que a gente está trazendo aqui hoje. Então já se inscreve no canal, clica no botão de gostei e vamos embora pro vídeo. E bem, você sabia que apenas 7 pessoas possuem um patrimônio maior do que mais da metade do planeta inteira juntos? Quer dizer, é meia dúzia de gatos pingados com um patrimônio maior do que quase 4 bilhões de pessoas juntas. E numa primeira perspectiva, quando a gente olha isso, parece ser um tanto quanto absurdo. A gente começa a pensar como é que isso pode acontecer, a gente acha injusto, a gente quer combater esse tipo de questão. Essa é a sensação que nos domina quando a gente descobre essa informação. Mas cara, calma lá, e se eu te disser que toda essa desigualdade, ela também só existe porque o ser humano conseguiu enriquecer? E mais, que se não tivesse essa desigualdade, o ser humano não teria enriquecido. Quero dizer, é que antigamente, quando o ser humano ele vivia em tribos ainda,
naquela época todo mundo realmente era mais igual. Você poderia pegar o cara mais rico daquela civilização, que provavelmente era o ancião, o conselheiro daquela tribo, e pegar o cara mais pé de chinelo lá da ralé da galera. E fazer a comparação, você ia ver que tanto o ancião quanto o cara ralé, ambos viviam em condições de vida muito parecidas. Ambos iriam viver lá numa oca improvisada, alguma coisa nesse sentido. Ambos teriam pouco acesso à comida e menos ainda à informação e a entretenimento. Agora, à medida que a gente vai avançando na história da sociedade, a gente vê que a sociedade vai enriquecendo e ao mesmo tempo a desigualdade começa a aparecer. Quer dizer, se a gente viajar alguns milhares de anos para frente e parar lá na Idade Média, a gente vai ver que já vai ter uma sociedade um pouquinho mais rica, bem mais pobre do que é a de hoje em dia, mas que já era também bastante desigual. A gente ia ter lá uma meia dúzia de rei, de clero, a galera ali com dinheiro, vivendo uma qualidade de vida relativamente boa, e a ralé, que eram os camponeses, vivendo em umas condições de vida bastante degradáveis. Quer dizer, agora se você pegar e fazer uma comparação entre a forma como aquela galera que era camponesa vivia e a forma que a galera que vivia na tribo vivia, você vai ver que os camponeses, eles viviam muito melhor do que mesmo o ancião, que era o cara mais rico da tribo lá de antigamente. Então, no grosso, aí a sociedade inteira, ela enriqueceu, apesar dessa desigualdade. Em realidade, a desigualdade, ela é uma consequência da riqueza. E o problema não é a desigualdade, mas é sim a pobreza. A desigualdade, ela faz parte aí do sistema que gera, que traz riqueza pra gente. E se você combater essa desigualdade, na prática você também vai acabar combatendo a riqueza. Esse que é o problema e o paradoxo que a gente está inserido. Se você começar com afinco a tentar combater toda essa desigualdade, no final realmente todos nós vamos estar mais iguais. Mas o problema é que nós vamos estar igualmente pobres. Então, na minha opinião, é melhor que a gente tenha uma sociedade que, infelizmente, a maior parte das pessoas estão andando de ônibus, enquanto alguns poucos estão andando aí com 4 Ferraris, do que a gente ter uma sociedade em que tá todo mundo andando a pé, por assim dizer. E se hoje em dia o que nos causa desconforto é o fato de que algumas pessoas não conseguem, sei lá, ter o carro próprio, por exemplo, ou então uma casa própria, no futuro, o que vai causar desconforto nos nossos tataranetos vai ser que algumas pessoas não conseguem ter uma nave espacial própria, nem um terceiro terreno em Marte, alguma coisa assim nesse sentido. É aí que eu quero chegar, colocando as coisas sob perspectiva. Hoje a gente está muito mais rico do que os nossos antepassados e a gente começa a se incomodar com coisas que no futuro vão ser substituídas por outras incomodações, como, por exemplo, a ausência de ter uma espaçonave. E essa é a perspectiva que nós, que somos empreendedores, que somos investidores, temos que ter em relação ao que é pobreza e o que é desigualdade, porque são conceitos que não se confundem. E é isso que a gente tem que ter em mente na hora que a gente quer inventar alguma coisa aí para agregar valor para a sociedade, para gerar riqueza e trazer e melhorar a condição de todos os seres humanos. É isso que nós temos que ter em mente na condição aí de empreendedor e de investidor. Esse conceito aí de que igualdade, desigualdade e pobreza são coisas distintas e que não se confundem. E nós, como empreendedores, como investidores que somos, temos que lutar para combater a pobreza e trazer melhores condições de vida para toda a nossa população. Aliás, tem uma tese que diz que a desigualdade ela não só não é um problema, como também ela é algo positivo que ajuda a trazer riqueza na medida em que ela fomenta a concorrência e a concorrência faz com que suba a performance de toda a população e aí a gente começa a alcançar a riqueza com mais velocidade. Ou seja, se a sociedade ela fosse igual durante todo esse tempo, muito provavelmente demoraria muitos mais anos para que o ser humano conseguisse sair daquele estado inicial de pobreza, lá da época que a gente estava em tribo, para o estado que a gente está hoje, de mais ou menos pobre, mais ou menos rico, e para o estado que a gente vai chegar um dia de ser bastante rico e que talvez ninguém mais precisar trabalhar. Caso a gente consiga ficar tudo igual antes disso, a tendência é que esse processo retarde e que a gente demore mais para alcançar esse fim tão desejado por todos nós. E os estudos que já foram feitos, os experimentos sociais com a finalidade de demonstrar isso, eles são diversos. Mas eu quero trazer um que é bastante conhecido aí por muita gente aqui no Brasil, que é o exemplo da sala de aula. Então digamos que em um determinado ano, em um determinado colégio, um professor chegou e falou assim, os alunos estão muito desmotivados, eu quero dar uma motivada em vocês, dar um gás, então eu vou dar uma nota de R$1.000, eu vou dar R$1.000 para quem tirar 10 nas minhas provas.
Cara, na hora que ele fez isso, todos os alunos que estavam desmotivados tiveram um incentivo a mais para tirar uma nota alta. E aí todo mundo da turma começou a estudar mais. No final, se a gente fosse olhar o resultado da turma, todo mundo teve uma nota mais alta. Nem todo mundo conseguiu tirar 10, mas o fato é que todo mundo teve uma performance melhor porque estava buscando aí ter os R$1.000 aí de resultado. Agora, em um outro dia, em uma outra turma, esse mesmo professor chegou e falou bem assim: olha, eu vou fazer a nota da turma igual. Então todo mundo aqui vai tirar uma média entre a nota dos melhores e a nota dos piores e todo mundo vai ficar com essa nota. Então quem tirou 2, a nota na real não vai ficar mais alta, e quem tirou 10, a nota vai acabar ficando mais baixa, vai ficar na média da turma. E aí logo que teve a primeira prova, o cara que tirou 2 ficou feliz pra caramba, afinal ele não precisou se esforçar e teve uma nota bem mais alta do que ele merecia. Enquanto que o cara que tirou 10, ele ficou puto da cara porque a nota dele abaixou, sei lá, caiu pra 6. E aí ele começou a pensar, cara, por que eu vou querer me esforçar para tirar uma nota 10 se eu vou tirar 6 de qualquer maneira? Eu vou estudar só para tirar 6 porque é isso que vai ficar no meu boletim mesmo. E aí, com essa ausência de incentivos, acabou que a média da turma na segunda prova abaixou significativamente, porque aqueles que puxavam a nota da turma para cima não se esforçaram para fazer isso, eles não tinham incentivos. Se eles estivessem ganhando R$1.000, talvez eles teriam se esforçado, mas como na real o incentivo deles era ser puxado para baixo, eles preferiram ficar naquela inércia. E aí a média da turma abaixou em relação ao que era antes. Em outras palavras, se a gente fosse dizer que a média da turma é a quantidade de riqueza produzida na economia, o que a gente ia ter é que no primeiro experimento em que houve a desigualdade e fomentou-se a desigualdade de recompensa para fim de produção, aumentar a produção, naquele primeiro experimento todo mundo saiu com mais riqueza, todo mundo saiu com uma nota mais alta, ainda que desigual. No segundo experimento, todo mundo saiu com uma nota igual, mas ela foi muito mais baixa do que seria se as notas estivessem desiguais. O fato é que vai ter gente que vai querer ser rico também, outras pessoas não vão querer e elas vão preferir ficar na média. Mas se você força todo mundo a ser igual, a ter um resultado igual, você vai ter que podar aqueles que estão tendo resultado de alta performance. E aí você vai retardar esse processo que nós estamos fazendo como civilização de nos tornar mais ricos na medida em que as décadas e os séculos vão se passando. Então isso quer dizer que a desigualdade ela realmente é algo desconfortável e que causa um certo incômodo em todos nós. Ninguém gosta de ver alguém tendo dificuldades para pagar as contas de luz, por exemplo, enquanto do lado dele tem outra pessoa aí dirigindo 4 Ferraris e esbanjando dinheiro para lá e para cá. Isso causa um certo desconforto, sim. Mas o que a gente tem que entender é que o problema não é o fato de um ter muito e o outro ter pouco. O problema é meramente o fato de um ter pouco e que se dane se o outro tem muito. É aí que a gente tem que pensar e é assim que a gente tem que fazer para solucionar o problema de alguns terem pouco. E como a gente pode fazer para solucionar esse problema mais rápido é justamente mantendo a sociedade com as desigualdades que lhes são inerentes por causa de fatores que, infelizmente, se a gente tentar controlar, vai ser causado mais prejuízo do que se a gente não tentar controlar. E essa é a forma como eu pessoalmente penso e que eu acredito que grande parte do meu público pode compartilhar também. Mas eu posso estar errado. Eu posso estar errado tanto na minha perspectiva das coisas, como também do que eu acho que é a perspectiva do meu público. Então deixa um comentário aí pra gente contando se eu tô certo ou tô errado aí na tua visão, se você concorda ou discorda comigo, e também já aproveita e diz se você acha que de vez em quando a gente tem que trazer uns vídeos como esse. Quer dizer, na minha opinião, eu acho interessante sim, porque esse tipo de reflexão sobre economia e sobre questões sociais, ela faz parte aí da jornada que a gente precisa ter em busca do sucesso financeiro como investidor e empreendedor internacional. Em busca do nosso sucesso, essas questões aí, elas estão pautadas no nosso dia a dia de homens e mulheres de negócio. Mas por esse vídeo é isso, eu quero saber o que você acha. Se você não quiser também, a gente não faz mais. Aqui a gente tá para fazer o vídeo do nosso público. Tá bom, pessoal? É isso, um abraço e uma boa semana. Eu vejo vocês no Sábado Offshore.